Paz, Shalom, na graça de Deus, com essa bela imagem aqui da varanda. Aproveitar que é primavera, gente. Tudo de bom, tudo de lindo. Depois as árvores ficam tudo secas. No inverno. Inverno aqui as árvores ficam parecendo que tá tudo morta. Mas eu voltei aqui com a graça de Deus pra gente fazer o final de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Jesus, por esse livro. E eu recomendo a vocês, leia sempre, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou pelo menos uma vez por ano, leia o livro de Atos dos Apóstolos. As igrejas se distanciaram tanto, gente, do início. Cada dia que passa está se distanciando mais. Tem igrejas que, infelizmente, é como se fosse um clube. Tem que fazer tudo para agradar seus clientes. A igreja é para Cristo. Se as pessoas não querem, não vai ser você paparicando elas que elas vão seguir Jesus, não. Você vai perder seu tempo. Tem pastor aí estressado, dando burnout, dando depressão, se matando. Porque fica querendo agradar pessoas que... Vocês viram que o Senhor Jesus estava preocupado com essas pessoas que não queriam nada com ele? O que ele fazia? Ele orava ao Pai. E deixava as coisas acontecer. Ele morreu porque a morte dele é o sacrifício para nós sermos salvos. Ok? Mas não foi, eu tô em depressão porque eu tô estressado com Judas, estou estressado com Pedro, estou estressado com Tomé, por isso que eu tô exausto, com depressão, desanimo. Não, o Senhor Jesus nunca falou isso. E quem é pastor dele tem que seguir o exemplo dele. Parar de ficar paparicando ser humano, porque quanto mais você paparica ser humano, mais você se cansa e o ser humano não tá nem aí com você. Faz a obra de Cristo. Imita o mestre. Imita Paulo. Não é difícil imitar Jesus. Já pensou perdoar 70 vezes 7 num dia? Imita Paulo. É difícil imitar Paulo, porque Paulo foi apedrejado. Então eu não sei o que você quer, não. Esse evangelho que você está procurando aí não tem não, viu? Vou te avisando logo. Aqui, com a graça de Deus, ninguém engana ninguém, não. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não engana. Vamos então ler aqui o Atos dos Apóstolos. E eu vou postar depois lá no canal do YouTube Helena 1 Vídeos e Evangelho. E Facebook Cristã Helena de Almeida. Bíblia Diária Helena. Vamos lá, me sigam nas páginas. Eu não ganho dinheiro não, gente. Louvado seja o nome do Senhor, e nem vendo nada. É o Senhor que me sustenta. Ok? Porque tudo que eu tenho, até minha aposentadoria de salário mínimo, é pela misericórdia de Deus que eu tenho. E no momento eu estou morando fora do Brasil, mas também é pela misericórdia de Deus que eu estou morando. Aliás, eu conheci essa nação há 15 anos atrás pela misericórdia de Deus. Tudo na minha vida é pela misericórdia de Deus, gente. E louvado seja o nome do Senhor. Hoje e eternamente, amém. Vamos lá. Atos 28, o último capítulo. Ali depois deles passar uma grande tribulação naquele mar. Não sei quanto tempo eles demoraram ali viajando. Foi muito tempo, gente. Porque só a deriva ao mar, sem saber se ia viver ou não, em jejum, eles ficaram 14 dias. Até chegar no barranco de areia. Mas quando eles chegaram no barranco de areia, o navio quebrou.
Mas ali quebrou o navio, começaram a se salvar. Ai, gente, minha garganta. Misericórdia. E o tempo aqui que tá meio estranho, querendo chover. Mas vamos ver se a gente consegue fazer essa leitura para honra e glória no nome de Jesus. Então, vou começar a leitura. Então, quando eles chegaram ali, eu estava explicando, quando eles chegaram ali naquele banco de areia, o navio espedaçou, mas ainda estava longe da praia. Quem não sabia nadar ia morrer afogado. Aí eles pegaram tábuas do navio, destroços do navio, para chegar até onde dava pé, na praia. Ok? E aqui fala assim, estando já salvos, na última live que eu fiz, eles já estavam fazendo isso, eles estavam indo com tábuas e destroços para a praia, ok? Agora aqui o 28, estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Então eles chegaram numa ilha chamada Malta, era numa ilha, não era nem assim no lugar que ia para uma cidade, não era em Roma, era numa ilha chamada Malta, ok? Vamos lá. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Os indígenas, gente, mas já tinha esse nome naquela época. A tradução colocou assim, o que é indígena? É aquelas pessoas que moram nos matos, que não é da cidade, mas aqueles bem primitivos mesmo, bem primitivo, ok? Então os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Os indígenas foram legal com eles, não quiseram matar eles não, vamos lá. Pelo menos daquele lugar, né? Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Toda essa tragédia, gente, ainda frio e chuva. Ali tinha tudo para aquele povo morrer. Ou de um jeito ou do outro. Mas Deus prometeu que ia salvar, os anjos do Senhor estavam ali. E foi com muita luta, muita luta. Não é mágica. Você já tem que aprender isso. Tem crente que fica querendo que Deus faz mágica. Tem crente que jejuma e ora e fica esperando Deus fazer mágica. Deus não faz mágica. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Nem que for orar, mas você tem que fazer alguma coisa. Comentar com as pessoas. Às vezes Deus quer te ajudar, mas você mesmo não colabora. Um barulho aqui, não sei se é do vizinho ou se é da porta batendo. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus. Eu moro sozinha, para graça de Deus. Para honra e glória no nome de Jesus. Vamos lá. Então, acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, e em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um fecho de gravetos e pôs na fogueira. Então, acendeu ali uma fogueira com muito sacrifício, porque estava chovendo e frio, mas graças a Deus ali conseguiram acender uma fogueira. Então, pegava lá os matos secos para jogar na fogueira. No escuro lá, pegando o que vinha pela frente. Provavelmente Paulo nem passou pela cabeça que ali podia ter uma cobra venenosa. Paulo ajuntou um fecho de gravetos e pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Ok? Na hora que
A víbora, ela sentiu mais, parece que ela sentiu o calor do fogo mais rápido que Paulo. Paulo estava com tanto frio que, porque quando Paulo, naquilo que Paulo estava aí jogando os negócios, provavelmente ele não jogou de uma vez só, ele foi jogando aos poucos, não sei, eu só sei que ela mordeu, a cobra saiu dentre os gravetos lá e mordeu ele. Eu estava vendo umas profecias que o Senhor Jesus fez, lá em Mateus 23, 24, principalmente acho que no 24 ali, é tudo que aconteceu com Paulo, que ele ia pregar para os reis, que ia pisar em serpente, em víbora, é tudo ali que o Senhor Jesus estava falando com os apóstolos, depois aconteceram literalmente com os apóstolos mesmo, viu? Ouviu, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Estava lendo lá Mateus, ali 24, o que ele estava falando para o povo judeu lá, olha, vai acontecer isso e aquilo, falando para os apóstolos, os discípulos dele também que estavam ali junto. Lembra que o Senhor Jesus uma vez falou, vocês vão sofrer muito por causa do meu nome? Depois vocês não entendem porque algumas coisas acontecem, né? Vem conosco, Jesus, tem compaixão de nós. Então, na hora que Paulo foi, Paulo ajuntou um fecho de graveto e pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugia ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo a sua mão, pendurada na mão de Paulo, ok? Diziam uns aos outros, sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não deixa viver. Então, naquela época, eles acreditavam muito nessas coisas. Hoje em dia, o pessoal diz nada a ver. Hoje em dia as coisas estão acontecendo tudo de ruim com as pessoas e elas dizem que é nada a ver porque ignoram o óbvio. Naquela época, tudo que acontecia, eles falavam, olha, é coisa dos deuses. Ok? O povo de Israel falava que era Yahvé, mas o povo que não era de Israel continuava também com suas crenças, rezavam. Lembra lá do Jonas lá no navio? Não era um navio de israelita. Mas o povo foi rezar. Foi clamar os seus deuses. Então naquela época o povo era mais crente do que hoje. E quando eu falo crente aqui, eu nem estou falando só no Criador. Porque o Criador era pregado entre os judeus. Mas o povo naquela época cria que existia um mundo espiritual. Ok? Então, quando eles viram ali a cobra, e sabia que quem era mordido por aquela cobra morria. Eles conheciam, eles moravam no mato. E eles falaram, pronto, esse homem é culpado mesmo. Esse cara aí que veio aí, chegando aí, dando uma de profeta do Nazareno, mas olha lá, a cobra mordeu ele. Ixi, já era, acho que esse homem é ruim mesmo. Ele não morreu no mar, mas vai morrer agora. Foi que tá todo mundo apostando quando viu a cobra que mordeu Paulo. Esse cara é do mal mesmo. Diz que é do Nazareno. Ó, sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não deixa viver. Eles acreditavam na justiça, eles acreditavam na palavra que tudo que planta colhe, mas isso não deixou de existir não, viu, gente? O povo hoje pode estar tudo iludido com a internet, com a informática, com isso, com aquilo, com a modernidade, mas o plantar e colher pode ser em qualquer lugar. Só que os índios não sabiam que Paulo tinha plantado fé em Jesus. Isso eles não sabiam. Vamos lá? Ele, porém, sacudido a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Paulo só sacudiu assim a cobra para ela cair dentro do fogo. Porque se ela saísse dela, ela podia morder os outros, né? Já tinha mordido ele. Ele continuou com o braço ali, em cima do fogo, sacudiu, ela caiu lá dentro do fogo. Julgava os indígenas, os índios, que ele viesse a inchar. Já estava todo mundo preparado, sabe? Todo mundo espera a desgraça. Cuidado com pessoas assim. Você está desejando bem para ela, mas ela está esperando a tua desgraça porque ela não crê no teu Deus. Julgava os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperar muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram, ele é um Deus.
O povo é assim, gente. Ou eles vão pelo lado da incredulidade, do julgamento, dizendo que a pessoa não é de Deus, ou então eles começam, quando vê os milagres, eles começam a querer adorar o ser humano. É assim. Ser humano, ou ele julga, fala, fulano não é de Deus. Quando ele vê que realmente tem milagre de verdade, aí ele quer adorar. Os apóstolos passaram por isso, eles queriam adorar os apóstolos. Os apóstolos rasgaram as roupas. Se alguém quer te adorar, rasga a roupa, rasga o verbo, faz alguma coisa. Vamos lá. Julgava os indígenas que ele viesse a inchar, que subitamente caísse morto, mas depois de esperar muito tempo, cara, um dia para o outro. Vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um Deus. Nós estamos com Deus aqui. Chegou um Deus na ilha. O homem passou por tudo isso no mar e não morreu. E agora a cobra mais venenosa da ilha morde e ele não morre? Nem inchado ficou? Ele é um Deus. Vai ser o nosso Deus aqui da ilha. Agora nós temos um Deus. As pessoas eram pagãs. Elas acreditavam quando acontecia sobrenatural. Elas acreditavam que aquela pessoa era um Deus. Vamos lá. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Então, graças a Deus, ali tinha um homem abençoado chamado Públio, que hospedou eles 3 dias, ok? Tinha na vizinhança, vocês já acharam aquela casa, tava na vizinhança, vocês acharam ali, ficaram 3 dias naquela casa, para não ter mais o perigo também de ser mordido por serpente, para não ter que ficar tendo que fazer a fogueira ao ar livre. 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. 3 dias. Sabe que na Bíblia todo número significa alguma coisa. Esses 3 dias aqui também tem um significado. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. E o sino da igreja que aqui embaixo está tocando. Está na rua de baixo, gente. Hoje ele nem tem. Quando é semana de festa, eles tocam mais vezes. Hoje, as outras igrejas ao redor também tocando. Todas as igrejas tocam. Ontem comemorou-se os 40 dias que seu Jesus sobe. Ó, agora tá mais forte. É porque é o horário das 6 horas, que já é 6 horas da tarde. Esse horário é o que o sino toca mais. Para lembrar o povo de orar. Ok? É bom que você já fica até com o sonzinho do sino. Dá uma lembrança assim daqueles filmes antigos que a gente assiste, né? Tem coisa que eu vejo aqui que eu falo, nossa, antigamente só via essas coisas nos filmes. É o sino, é aqueles corvos que anda por aí. Vamos lá. Havia na vizinhança, já falei, esse cara 3 dias na casa desse homem chamado Públio. Parou o sino, deixa eu continuar. E tratou-nos bem, graças a Deus, foram bem tratados. Tá luta, mas Deus vai te dar a vitória e depois você vai achar alguém que vai te tratar bem. Calma. Tem hora de passar pela luta, igual se passaram naquele mar. Vai ter a hora também de encontrar um filho de Deus, como diz o ditado, um filho de Deus que vai te ajudar. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre, sofrendo de disenteria. Tá com diarreia, ok? Naquela época a coisa era séria, não era igual hoje que tem remédio para tudo, não. Vamos lá. Paulo foi visitá-lo e orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Ele sarou. Ninguém nem sabe porque aquele homem estava com disenteria, com diarreia, com
Nem sabemos se ele tinha algum problema no intestino, não sabemos. Só sei que Paulo foi lá, foi visitá-lo e orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Ele ficou curado. O pai do Públio, que deixou eles na casa. Depois desse fato, vieram ter com eles todos os habitantes da ilha, que se achavam doentes. Pronto, agora nós temos um Deus aqui, curandeiro de melhor espécie, muito melhor do que os índios, né? Porque os índios nunca tinham visto o milagre de uma cobra morder e ficar vivo. Então, depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha, que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações. E quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Eles tinham que pegar um navio de novo, porque não tinha chegado em Roma ainda. E eles foram lá para o sul de Roma, que é mais perto, viu, gente? Eu estou no norte de Roma. A Roma o sul é muito longe do norte. A Roma é comprida e estreita, mas o sul do norte é bem longe. Mas o sul da Itália, o sul da Itália é mais perto de Israel. O norte é mais longe. A maior distância aqui é entre sul e norte, país da Itália. Então eles chegaram primeiro lá no sul, que é mais perto do Egito, de Israel, ok? Então vamos lá. Eles tinham parado nessa ilha chamada Malta, mas eles tinham que partir. Quando viesse outro navio, eles tinham que ir, porque aquele lá tinha despedaçado, né? Vamos lá. Quando estavam para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Já tinha um navio lá que parou, foi esperto, parou lá, não fez igual o deles que não pararam e aconteceu toda aquela tragédia. Bem que Paulo avisou, pediu para parar, mas o capitão não obedeceu. E tinha ali um navio. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio estava... Gente, pessoas que ficam ligando aqui, que esse barulhinho, eu devia ter... Bom, acho que agora vai parar de ligar, vamos lá. Então, 3 meses. Então, eles ficaram ali 3 meses naquela ilha. Ao termo, não é termo. Terminou. A palavra acho que é a mesma, termo. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os Dioscuros. Gente, eu nem sei o que é Dioscuros. Será que era um tipo de gente ou algum? Este navio por insígnias levava por insígnias Dioscuros. E essa minha tradução é bem antiga. E eu gosto de usar a tradução antiga. Fizemos escala em Siracusa, que é uma cidade lá já chegando ali no sul da Itália, né? Já é sul da Itália, Siracusa, na realidade já é sul da Itália, Siracusa. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Passou mais 3 dias, sempre de 3 em 3, 3 em 3. Ficou 3 dias na casa do homem, ficou 3 meses na ilha e agora ficou mais 3 dias em Siracusa. De lá seguimos a costa atingindo Régio, ou Rédio. Que se é da Itália é Reggio. Vamos lá. No dia seguinte soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Aqui já escreveu no italiano mesmo, mas falando em português vai falar que é Pozzuoli, mas não é Pozzuoli, não é Pozzuoli. Então chegou no Pozzuoli. Esses nomes ainda tem, esses nomes de lugares ainda tem. Vamos lá. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na
sua companhia 7 dias. Agora já foi 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Ok? Então, ficaram 7 dias ali na Pozzuolo. E depois, eles foram para Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada. Gente, Roma naquela época não era esses castelos que tem lá hoje não, gente. Não era esse reino que tem em Roma, não. Os irmãos de Roma eram bem simplesinhos, se reuniam nas casinhas simples, ok? Mas tem 2000 anos de história, né, gente? Se você tivesse 2000 anos, se você não morresse, ficasse 2000 anos trabalhando e fazendo as coisas, como é que estaria? Vamos lá. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro, ante o fórum de Apio. E as 3 tavernas, eu acho que é a mesma coisa de caverna, sei lá. Tavernas. Ao fórum de Apio e as 3 tavernas. Ou é outra coisa, deixa pra lá. Esquece, vamos seguir em frente. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu animado. Por quê? Paulo passou por tudo aquilo para chegar em Roma. Paulo passou por tudo aquilo para chegar em Roma. Todo aquele sofrimento para chegar em Roma. Finalmente ele chegou em Roma. E ele ficou animado. Recobrou ânimo. Deu graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor. Adonai, Elohim, Hashem, ao Messias Jesus. Paulo estava feliz que com todo sofrimento, como o destino dele era chegar em Roma, ele tinha chegado. Não olhe para o sofrimento. Deixa Deus no barco. Vem conosco, Jesus, vem comigo. Eu vou parar por aqui, depois eu termino a última parte, porque o tempo já está fechando aqui. Vamos lá. Chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. Vocês lembram que Paulo era prisioneiro. Eles deixavam Paulo assim à vontade, porque Paulo era um homem de confiança, mas ele veio como prisioneiro para Roma. Então, quando ele chegou mesmo em Roma e que entregou a carta, não sei se conseguiram, se foi testemunha de boca, ou se alguém mandou outra carta, eu não sei, porque você sabe que destruiu tudo lá no navio. Mas, enfim, tinha alguma coisa ali, tinha um carimbo, tinha alguma coisa ali que Paulo estava sendo encaminhado para César. Então, quando ele chegou lá, que ele apresentou tudo, eles colocaram o Paulo numa casa e deixou um soldado na porta. Prisão domiciliar, ok? E deixou um soldado na porta que guardava Paulo naquela casa. E eu vou parar por aqui. Até a próxima. Até a próxima e última live com a graça de Deus. E depois a gente vai para as cartas dos outros apóstolos, que a gente ainda não fez. Eu, se não me engano, acho que eu já fiz até Tiago. Essa temporada, porque eu vou assim, de temporada, gente. Mas eu preciso pegar Pedro, João, Judas. Ok? Terminando Tiago aqui, a gente vai pegar essas cartas para um regular em nome de Jesus. E eu vou parar por aqui, leia em casa o último capítulo, final de Atos dos Apóstolos, ver o quanto Paulo sofreu, mas ele conseguiu chegar no destino. Foi cobra, foi frio, foi fome, foi navio despedaçado,
foi ganhando confiança do povo, porque podia ter matado ele, com medo dele fugir. Foi tanta coisa. Mas ele chegou lá. E glória a Deus. Que o eterno Deus vos abençoe. Todos que me acompanham no YouTube. Bíblia, não é Bíblia não, Bíblia Diária Helena na página do Facebook. No YouTube é Helena 1 Vídeos e Evangelho. E meu perfil do Facebook, que é Cristã Helena de Almeida, é tudo só seguir. E vos deixe na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe com a bênção da saúde, bênção da paz. Aleluia, glória a Deus. Bênção da prosperidade. Todo aquele que ama o nome de Cristo Jesus, nosso amado, lindo, maravilhoso. Pai, shalom.